hoje começamos então o Sinal Aberto segunda edição, informando aqui sobre o saneamento básico. Mais cedo, conversei com o presidente da Saneago, o Ricardo Suavinski, que falou sobre diversos assuntos, entre eles a possibilidade de aumento da tarifa de água e esgoto no próximo ano. Confira a entrevista. Nosso assunto agora na Sagres, saneamento básico. E estamos aqui com o presidente da Saneago, Ricardo Suavinski. Presidente, uma ótima tarde. Obrigado aqui por atender nosso convite. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer estar aqui conversando sobre saneamento com vocês. Bom, presidente, o que a gente pode dizer a respeito do balanço das atividades da Saneago neste ano de 2021? Bem, o que eu posso dizer aqui que, embora não tenha sido um ano fácil, né, em função principalmente da pandemia, que ainda continua nos assustando, e o nosso trabalho é essencial, a gente tem que estar nas ruas. Não tem como estar em teletrabalho, a não ser algumas pessoas que podem, né? Assim, trabalho mais de escritório, mas o nosso trabalho mesmo é lá, né? Como a gente diz, atendendo a população, fazendo ligações, expansões, obras, né? Todo o operacional que a gente tem para poder levar água com qualidade e regularidade para as pessoas, e também a questão do esgoto, que não é simples, né? E também no ano de 21, igualmente, ou um pouco pior do que no ano anterior, a questão da estiagem, né, Samuel? Foi uma estiagem bastante longa, de em torno de 5 meses, muito calor, o ar muito seco, né? E aí a demanda, como a gente já falou outras vezes, a demanda por água, ela aumenta, né? Que às vezes o pessoal diz, a gente faz as campanhas de consumo consciente e tal, mas na prática, todo mundo usa mais água. E é quando lá nos mananciais, de onde a gente capta, a água fica bastante escassa. Então, foi um ano bastante difícil, mas na quase totalidade dos municípios nós não tivemos problema, né, de abastecimento, a não ser problemas pontuais. Ainda nessa linha da preocupação quanto à crise hídrica, o que neste período chuvoso, já pensando na preparação para esse próximo ciclo, que a Saneago, ou de que forma a Saneago já tem feito um trabalho? Isso, na verdade, nunca para, né? Eu sei que no primeiro dia de chuva eu chamei uma reunião, assim, só para ilustrar, pedi uma reunião, convidei lá o pessoal do Centro de Meteorologia, lá de Clima, lá da CEMAD, para eles já apresentarem para nós um prognóstico do próximo ano, né? Qual é o prognóstico? Para já a gente saber mais ou menos, lógico que nunca tem uma certeza, né? Mas para saber que intensidade mais ou menos será no próximo ano. E já todo um planejamento feito, né? Ou seja, elaborado, para aquelas obras e melhorias operacionais naqueles municípios que a gente já sabe que tem um potencial maior de ter problema. Então, tudo isso já foi feito com antecedência e algumas obras já têm em andamento, né? Ou continuidade de anos anteriores. Anápolis, por exemplo, que é uma cidade que a gente sempre teve problema, né? Nós corremos antes e ali em julho, agosto, a gente já estava inaugurando uma nova estação de tratamento, uma estação compacta e mais uma série de melhorias, novas adutoras, sistema de poços e tudo mais. Passou muito bem depois de muitos anos que todo ano tinha problema em Anápolis, já não teve. Mas não para aí, nós temos que ampliar nosso trabalho lá ainda. Então, continua o trabalho. Isso não para. São em torno de 50 cidades, que são as que têm maior vulnerabilidade, maior risco. E aí, lógico que a gente vai intensificando e minimizando esses riscos em todas as cidades. E, presidente, 2021 também foi um ano desafiador para a Saneago. Penso que por conta aí das adaptações ao novo marco do saneamento, muitas discussões aqui no estado de Goiás em relação a isso, a formação aí com a participação da Secretaria do Meio Ambiente também, nas regionais. E que saldo, presidente, que a gente pode falar de todas essas discussões que foram realizadas neste ano de 2021 e já pensando na continuidade das ações para o ano que vem?
e tem também, lógico, da adaptação da empresa, sendo uma estatal, à nova legislação de saneamento, que ela define alguns parâmetros, né, que as companhias têm que atender, ou seja, os prestadores de serviço, e aí se é público ou se é privado, ele tem que atender aqueles parâmetros com indicadores muito precisos de metas, né, e tudo isso tem que vir para dentro dos contratos. E para manter os contratos com o prestador de serviço, tem algumas tarefas, eu vou colocar como tarefa, algumas obrigações, como uma que nós vencemos e bem antes do prazo, que é de provar, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo aí ou assistindo, a nova legislação trouxe a obrigação de, em todos os contratos, aqueles que não tinham, trazer como meta de universalização de água e esgoto até 2033. Tá? E também algumas metas de não intermitência, e também não é só você colocar num contrato aquela meta que você vai atingir. Você tem que provar que você tem capacidade financeira de fazer aquilo que tem que ser feito. Né? E isso certificado ainda por empresas que têm essa capacidade de, né, essa função, ou seja, de certificação. Então, isso foi dado muito pouco tempo para as companhias, graças a todo o trabalho feito em anos anteriores da Saneago, de reestruturação econômica, financeira, de governança, operacional, de retomar obras, né, com inclusive lucros para a Saneago, esse lucro reverte em obras, né? Enfim, todo o trabalho que a gente vem falando aí nesses últimos anos e vem fazendo, a gente conseguiu demonstrar, fruto de tudo isso, na avaliação da capacidade econômica financeira da Saneago, conseguimos fechar todo o trabalho, certificado e protocolar na agência reguladora sexta-feira, ou seja, com 2 semanas ainda de antecedência ao prazo final. Eu não entendi, presidente, muito bem, foi a parte do protocolo que o senhor citou agora há pouco, junto à agência de regulação? Todo esse estudo da capacidade econômica para fazer frente aos contratos, nós tivemos que, uma vez certificado, né, protocolar na agência reguladora, que agora ela vai verificar tudo o que nós apresentamos lá para ver se está na conformidade. Né? A gente entende que sim, até porque foi certificado. E o decreto, esse que regulamenta a parte econômica, financeira lá da lei, ele deu um prazo até 31 de dezembro para as empresas protocolarem esses estudos nas agências reguladoras. E assim nós fizemos já na sexta-feira, com uma boa antecedência ainda. Então, a partir de agora, com essa certificação, aí as estatais, no caso a Saneago, já está apta a participar do processo de licitação, ou dos processos de licitação nos municípios. Não, isso aí é em relação aos contratos que nós temos, né? Ou seja, nós comprovamos que aqueles contratos que nós temos... dos já existentes, então, por exemplo, Goiânia, Anápolis, que foram renovados todos eles que nós temos, o conjunto deles, nós comprovamos que nós temos capacidade. Porque, assim, o que a nova lei trouxe? Eu sei que isso é bem burocrático, é muito detalhe, e a população quer saber da água e esgoto nas suas chegando na torneira, né? Funcionando bem, né? Mas por trás disso tem muito trabalho operacional, tem muita obra, tem muita parte de escritório, né? Toda a parte econômica, de governança, de compras, de licitações, é um mundo, é muito grande, né? Até porque a gente opera em 226 municípios. Então, uma questão logística, maquinário, caminhões, é bem interessante, assim, né? E o que a gente tinha que fazer, além de estar atualizando nossos contratos e trazendo as metas, aqueles que não têm, que estão previstas na nova lei, nós temos que comprovar que tem capacidade para fazer aquilo. Que se você não tiver capacidade para fazer aquilo, econômica e financeira, não adianta você ficar tocando um contrato para frente, sabendo que a empresa que está fazendo aquilo não tem capacidade de fazer, entendeu? Então, Entendi. O que a legislação trouxe, assim, em resumo, é um conjunto de obrigações ao prestador de serviço que ele comprove
que ele tenha a capacidade de fazer aquele serviço. Então, já que ele é essencial, né, à população, e não corra risco com isso, né? Então, aquelas prestadoras de serviço que não têm capacidade de fazer, então você não vai deixá-la ali anos, né, empurrando com a barriga, ali, como se diz na gíria, e chegar lá na frente e não ter feito. Então, assim, ou prova que tem capacidade de fazer e faz, ou então está fora, né? E a gente fica muito feliz aqui de ter conseguido comprovar, fazer tudo isso, e lógico que é fruto aí de alguns anos de trabalho. Aqui é apenas, né, o final onde você mostra que você tem realmente essa capacidade. Então, assim, é uma realidade onde a Saneago ganhar as licitações, vencer as licitações daqui para frente, ela continua, né, com base em outros contratos, outras metas, e onde ela não vencer outra empresa vai entrar, né? É o que trouxe a nova lei. Aquele número mais ou menos de 80, né? Falamos até em outra oportunidade, né, de contratos vencidos que aí precisariam passar por licitação, não é isso? Exatamente. E aí tem uma questão também de regionalização, né, que tem uma lei tramitando na Assembleia, que também está prevista lá na nova lei do saneamento, que às vezes, em vez de licitar município por município, você pode fazer um conjunto. Aqui na Sagres, estamos com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. Presidente, a gente está caminhando para o final aqui da nossa entrevista, mas eu tenho alguns assuntos importantes ainda. Vamos lá. De ordem econômica da empresa, a Saneago, ela tem feito um trabalho importante na emissão de debêntures e feito aí esse trabalho de emissão para o mercado. Quais os retornos que a Saneago obteve com essas, né, emissões de debêntures ao longo aí dos últimos tempos? Bem, empresas do porte da Saneago e que lidam com contratos de longo prazo, é natural buscar, tanto privado como público, buscar recursos, né? E assim é feito, né? Nós, além das debêntures, nós também encaminhamos seguidamente propostas de financiamento à Caixa Econômica, né? Buscando os fundos lá que tem no Ministério do Desenvolvimento Regional. Até sexta-feira o ministro estava aqui, né, entregando aprovação de 2 cartas que nós fizemos para lá, que são obras que a gente tem que fazer, estão aí nos contratos, então você busca financiamento de médio e longo prazo, para não girar todas essas obras em investimento só com recurso de caixa, né, do nosso fluxo de caixa. E aí, todo ano, a gente... praticamente todo ano, não que seja obrigatório, mas se busca, isso está dentro da estratégia econômica financeira da empresa, de fazer ou por debêntures ou né, buscar também essas cartas lá e financiamento junto da Caixa. E claro que isso, o valor, o custo para nós, ele depende muito da nossa saúde financeira e estratégica enquanto negócio, enquanto empresa. E isso muda muito o valor, né? O quanto você vai pagar por esse dinheiro que você busca no mercado, né? E nós, pela reformulação, o crescimento nosso, as garantias que a gente tem, o nível de endividamento, é uma série de questões ali muito técnicas, a gente conseguiu hoje estar num patamar muito bom, né? Então, a gente consegue captar recursos em custos bem menores do que muitos outros, né? Até pela nossa nota, né? Acho que lógico que você acompanha tudo muito de perto, e é muito interessante a tua pergunta. Nós tivemos a nossa comprovação pela Moody's, que é uma agência internacional, né, das mais conhecidas, e fomos classificados no rating das companhias como AA+, só tem um acima disso, e isso conta muito, né? Que é uma nota que eles dão, que eles analisam parte operacional, financeira, econômica, tudo da empresa, e na hora de você fazer essas operações financeiras, isso tem uma diferença enorme, se traduz em, né, em vantagens econômicas financeiras para nós, né? Então a gente termina, tem várias coisas que foram acontecendo que eu poderia fazer uma avaliação muito positiva aqui. Lógico que tem muitos desafios, tem muito a melhorar ainda, mas a gente caminhou bem. Na questão de perdas, por exemplo, de água, né? O país, a gente tem em torno de
39% de perdas, ou seja, a água, para quem está, né, nos acompanhando aqui, a água que você capta lá no manancial, trata, depois distribui. Na distribuição, depois de gastar dinheiro com energia elétrica, químicos, todo o trabalho de muita gente, perde na distribuição. Goiás, para orgulho aí de todos os goianos, né, nossa companhia, nossa Saneago, nos municípios que a gente opera, o conjunto deles está em 26%, né, ou seja, e vem caindo, né? Há 2 anos abaixo atrás da média do Brasil, né, presidente? Comparado com o Brasil, nós estamos disparados na frente do segundo lugar, inclusive. Em Goiânia, nós temos a capital, a Goiânia é a capital com o menor índice de perdas do país. Há 2 anos atrás era 21,7, que já era baixo. Nós conseguimos reduzir mais ainda, estamos fechando o ano com 18,6 de perdas. O rating aí da A+, isso é uma vitória, viu? Isso aí é um reconhecimento do conjunto, né, quando é avaliado. Então, assim, mas repito, tem muito a melhorar, mas vamos avançando. Agora estamos melhorando a tarifa social também. Eram muito poucas famílias que tinham acesso à tarifa social. Demos uma melhorada nos critérios, na forma de obter a tarifa social no momento de ainda final de pandemia, ainda com os reflexos econômicos. E a lei, inclusive, foi sancionada, né, presidente, na semana passada. E aí, como vai ser, né, o chamado água social? Aproveitando aí a deixa do senhor. Aqui a gente já tinha, quase todas as companhias têm, né, uma tarifa social, mas ela tinha critérios que eram muito difíceis das famílias acessarem. Então, a gente tinha um número pequeno de famílias acessando a tarifa social, em torno de 20 mil famílias. E, no nosso entendimento, isso tinha que ser ampliado, né? E aí a gente vinha discutindo já com o próprio governo do Estado, o próprio governador, muito interessado nessa matéria. Lógico que ele fica ali focado naqueles que mais, não só, né, mas naqueles que mais precisam, principalmente no momento de pandemia. E aí nós criamos um grupo de trabalho aqui dentro da Saneago para reestudar, ou seja, estudar e ter uma nova proposta, e aí a gente apresentou. Então, hoje o critério é unicamente aqueles que estão, os mais vulneráveis, ou seja, aqueles que estão lá no CAD único em extrema pobreza, terão direito. Claro que terão que procurar a Saneago, enfim, os postos e requerer, né? Então, já está valendo, né? Tinham outros critérios ali que também eram adotados, a gente tirou todos esses, ou seja, se estiver inscrito no CAD único lá na extrema pobreza, tem acesso. Então, isso dá uma dimensão aí de chegar, talvez, a 160, 180 mil famílias. Claro que nem todas devem procurar, mas aqueles que procurarem vão ter o direito. Então, foi dar uma melhorada para permitir o acesso de mais famílias que precisam desse benefício. E aí, foi aprovado lá um desconto de até 80%, a gente está avaliando ainda bem se vai manter os 50% como era, um pouco mais, aí tem que ver o impacto também financeiro, econômico, né, que o Estado também pode ajudar nisso via o Protege, né, que é o programa de apoio do Estado. Presidente, minhas 2 últimas perguntas. A primeira ainda sobre a tarifa. Agora, a gente teve recentemente no processo de revisão tarifária, no ciclo, ouvimos aqui na Sagres recentemente o representante da AGR nos explicando a metodologia, o cálculo realizado, mas também temos aí a cada ano os processos de atualização. Teremos no ano que vem, 2022, uma atualização da tarifa? Então, é provável que sim, isso é previsto, né, por todo o regramento, né, mas só reforçando assim quem nos acompanhou, a última atualização, né, foi em 2019, de lá para cá não mexeu em tarifa, só teve a revisão agora 2 anos e meio depois, e o resultado final foi de 8,85%, ou seja, 2 anos e meio teve 8,85%. Só a inflação desse ano já está em mais de 10%, né? Então, assim, para aqueles que estão nos ouvindo, assim, tem que fazer, não tem jeito, a gente não tem como operar, todos os custos nossos subiram enormemente, né? Energia, combustível, carro, tudo, né? Salários, tudo. Mas eu fico feliz também, assim, que, lógico que para a empresa era melhor, né, um índice maior, mas dado o momento e tal, eu entendo que foi
foi bastante razoável, né? Só a energia elétrica nesse ano teve em torno de 17%, né? Ou seja, o nosso vem de 2 anos e meio, teve 8,85%. Mas é o que eu disse, dá para manter tudo funcionando normalmente, fazer os investimentos, então tá de bom tamanho. Agora, essa atualização, ela tem que ser feita anualmente, trazendo as questões inflacionárias, né? Até porque, senão, se acumula, quando for fazer, é muito alto, né? E tem que recompor os custos, né? Porque não tem outro jeito, né? Tá? E o processo de IPO, para a gente encerrar a entrevista, presidente, atualiza para a gente como está essa questão. Em 2022, poderemos ter alguma novidade a respeito deste tema tão importante? Vai depender, assim, desde o começo aqui, quando nós entramos, a gente conversa sobre isso com você, né? Bastante, sempre ser muito bem informado, sempre interessado, né? Em saber tecnicamente das coisas, isso é muito bacana. Enfim, nós fizemos tudo que tinha que fazer dentro da empresa, tanto é que está aí com rating de A+, e né, o reconhecimento vem muito rápido, a própria comprovação da capacidade econômica, temos caixa, tem todas as condições de trabalhar, mas com o novo marco regulatório, as coisas ficaram bastante mais complexas, né? Tanto é que as empresas de saneamento que estão abertas no mercado, principalmente as estatais abertas, elas estão numa situação ali assim, não estão muito confortáveis não na bolsa. Por quê? Porque toda essa regulamentação que vem da lei, esses desafios de comprovação de capacidade, tudo isso deixou muito uma insegurança, fora os altos e baixos da própria bolsa, do mercado. Então, assim, nós estamos prontos, né? Se o cenário, quando tiver favorável, a gente pode sim fazer, né? Mas aí tem que estar muito favorável, né? Tem que estar, assim, muito, como a gente diz, muito seguro de ter uma operação que traga realmente resultado para a empresa, para o Estado, que é o dono da empresa, né? Não dá para colocar um bem, né, que é público em risco alto, de a hora que for fazer realmente o IPO, ter perda com isso, né? Então, a gente não pode arriscar. Quando é um privado ainda, você pode arriscar mais. Mas quando se trata de uma empresa pública, a gente tem que ser bem mais conservador nos riscos. E aí, mas por outro lado, a gente fez essas operações aí com debêntures e tal. Então, assim, do ponto de vista econômico e financeiro, a gente está trabalhando muito bem ainda. Mesmo sem o IPO, não estamos tendo problema, não. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Falamos aí de diversos assuntos dentro da Saneago, uma oportunidade muito interessante. Quero agradecer ao senhor, desejar desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para o senhor, para a sua família, para toda a equipe aí da Saneago e até uma próxima oportunidade. Ok, eu também aproveito aí para agradecer o espaço, Samuel, aí da Sagres, sempre muito presente, muito técnica, muito atenta ao nosso trabalho aqui, não só o nosso, né? Eu vejo aí, são atenta a tudo, né? E levando a boa informação, né, a todos os ouvintes aí da Rádio Sagres. E também queria, além de agradecer o espaço aqui, desejar a você e a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, também um bom Natal, um Feliz Natal com seus respectivos familiares. E que 2022 seja um ano muito melhor ainda para todos nós do que esse e os anteriores. Que a gente seja aí muito prósperos e que essa pandemia se acabe de uma vez, né? Tomara que ninguém aguenta mais, né, Samuel? Então, tomara, viu? Então é isso. Vamos lá. Felicidades a todos. Muito obrigado aí. Um abraço. Seja um período de muita saúde, viu, em 2022 para todos nós, viu? Ouvimos aqui o presidente da Saneago, Ricardo Sławinski, destaques sobre este assunto. Você pode acompanhar no nosso portal, o sagresonline.com.br. O sinal